Olá, olá, vamos aprender mais uma lição da Bíblia hoje. A gente está aqui com o nosso estudo diário do Guia de Estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Tema do trimestre, Missão de Deus, Minha Missão. E a gente está estudando aqui o tema de missão em favor dos não alcançados, né? Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro. Então fica com a gente que a gente vai ver aqui o conteúdo da lição de hoje, o que é que tem pra gente aqui reservado, tá bom? Eu sempre digo que vale a pena a gente criar esse hábito diário de estudar a Bíblia, de estar mais perto de Deus. Afinal, Deus fala que é pra gente colocar Ele em primeiro lugar. Então, nada melhor do que acordar, orar e aí pegar a Bíblia, pegar um estudo pra gente se preparar pro dia, né? Então é isso que eu tenho feito e gravar esses vídeos aqui é para manter esse compromisso firme, aprender mais e também ajudar você que está aí do outro lado a ter esse hábito e também a gente discutir um pouquinho melhor sobre os conhecimentos que aqui traz um guia, traz na Bíblia, que às vezes fica um pouco confuso, a gente acaba tendo algumas dificuldades de entender, mas com estudo, né, a gente aprende, a gente pede ao Espírito Santo para nos iluminar e a gente acaba encontrando as verdades que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então fica até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Como sempre, fazendo a nossa oração inicial. Querido Pai, amado Deus, poderoso Tu és, Senhor, obrigado por esse dia, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra e por ter o privilégio de compartilhar isso com a internet, com a rede social, para alcançar outras pessoas. Abençoa-nos, que o Seu Santo Espírito venha me iluminar, me dar entendimento para falar a verdade aqui e que o Senhor possa tocar o meu coração e o coração de quem está vendo essas mensagens. A Senhor abençoe grandiosamente a vida de todos que acompanham aqui o estudo, que a gente possa colocar em prática. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, fazer a transição aqui. Mas obrigado aí por estar me acompanhando aqui, você que segue, fazendo a transição aqui, pronto. Lição 10 da Escola Sabatina, final do ano, tá chegando aqui, último trimestre, né? Último mês do ano. Terça-feira, dia 5 de dezembro, missão em favor dos não alcançados. Fazendo um resumozinho, pegando os relatórios sempre da lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, né? Ele coloca aqui: o apóstolo Paulo era muito experiente em falar a públicos diversificados e utilizava coisas do ambiente, da cultura ou mesmo acontecimentos locais para iniciar uma explanação amigável da palavra de Deus. Então, ele aprendeu isso com o mestre, né? Com Jesus, que fazia isso de forma exemplar. E que a gente possa também usar sempre essas estratégias. A gente tem estudado aqui sobre a missão, sobre como o nosso papel de cristão, de levar a mensagem de Deus, de pregar o evangelho, a palavra, falar da salvação, da vida eterna, de arrependimento de pecado. Então, essa é a nossa missão nessa terra como cristão. O guia de estudo vem mostrando como alcançar os diversos perfis de pessoas, tá? Se você não acompanhou, não tem acompanhado, tem aqui, né, a lição do sábado, do domingo, da segunda e hoje terça, e tem os outros temas das semanas passadas anteriores que eu coloquei aqui no canal do YouTube. Então dá uma pesquisada que a gente vai ver como ajudar os necessitados, como levar uma mensagem para os necessitados, para os pobres, para os ricos, para os poderosos. E a gente está falando aqui agora dos não alcançados, tá bom? Ele, Paulo no caso, né, percebeu que o povo de Atenas era envolvido com a adoração a muitos ídolos e usou situações positivas dessa situação para tornar-se simpático a todos e assim conseguir ser ouvido em sua explanação sobre Jesus, o Salvador. Isso é sabedoria. Então, e é difícil fazer isso, porque geralmente quando a gente encontra pessoas que não professam a mesma fé que a gente, ou que pensam diferente da gente, como eu já citei aqui em outros estudos, as pessoas querem jogar 7 pedras, escravejar, gritar, falar mal, olhar o ponto negativo, mostrar que a pessoa está errada, né? Enfim. E aqui Paulo fez uma conduta totalmente diferente, né? Ele chegou e foi lá, procurou situações positivas, encontrar algo em comum, algo positivo ali, que sempre tem alguma coisa boa. Então ele foi e encontrou, né, para ser simpático, criar essa identidade, essa afinidade, como eu falei aí. E isso é sabedoria, né? Então aqui, ó, terça-feira, o guia da escola sabatina.net, né, que é o PDF digital, traz aqui, ó, Paulo e o Deus desconhecido. E o professor brasileiro coloca o altar ao Deus desconhecido. Quando ele chegou em Atenas, foi isso que ele encontrou, vários deuses, idolatria demais, ele ficou surpreso e ainda encontrou um tal de um Deus desconhecido que eles estavam ali adorando. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e o explorou ao máximo. Então, como eu falei, em vez de a gente olhar os erros, apontar as falhas, vamos tentar encontrar as coisas boas nas pessoas, o que é que elas têm ali de conhecimento. Pode ser uma besteira que seja o mínimo, mas esse pouco com Deus é muito. E aí a gente pega esse gancho para levar uma mensagem de forma amigável, tá?
Aqui o guia vem trazendo uma pergunta e pede para a gente ler Atos, capítulo 17, verso 22 a 23. O estudo da semana está se debruçando nesses versos aqui, né? O que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o evangelho. E aqui o professor brasileiro traduz bem legal como Paulo tentou alcançar os atenienses com seus argumentos. Como é que ele fez para levar para um povo estranho, idólatra, que adora vários deuses, né? Falar sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre Deus, sobre o plano da redenção, da salvação, sobre Jesus, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus em nosso favor. Então, como é que ele fez isso? E aqui tem os versos, né? A gente recortou aqui, ó. Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Aerópago, né, que é uma câmara municipal ali, né, aquela região ali, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo bastante religiosos. Ele elogiou as pessoas ali, né? Vocês são bem religiosos, parabéns, que bacana, né? Ver que vocês são preocupados com essa questão de religião, da parte espiritual. Aí ele coloca: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo procurou se contextualizar, avaliar, analisar a cultura, pesquisou tudo e falou: passei por vários templos aqui, vários santuários, né? E achei também um altar aqui, inclusive, que estava dizendo de um Deus desconhecido. E aí ele pegou esse gancho: se é um Deus desconhecido, olha a sabedoria, né? Eu vou falar do Deus que eu tenho, que eu sirvo, que para eles é desconhecido e que agora não vai ser mais. Então é muito lógico isso, né? E o povo adorava esse Deus desconhecido ali de alguma forma, né? Equivocada, não sabia quem era. E aí Paulo chegou e falou: ó, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio aqui agora. Vocês vão passar a conhecer. Vocês têm adorado ele aqui já, né? Vocês já estavam adorando ele. Para vocês era desconhecido e eu vim aqui para falar que Deus é esse. Quem é esse Deus? Ele não vai ser mais desconhecido. Então imagina como aqueles filósofos, aqueles estudiosos ali ficaram. Caramba, era o Deus desconhecido, o cara veio trazer. Quem é? Rapaz, despertou a curiosidade, despertou o interesse nas pessoas. Então, quando a gente está inspirado por Deus, sabe o que a gente está fazendo e pede auxílio a Deus, e a gente usa de sabedoria, a gente encontra. Deus nos reserva ali, nos coloca um caminho à nossa frente, né? Homens de Atenas, e aqui o guia vem reforçando essa ideia, né? Homens de Atenas, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, e aqui o guia coloca ó, que Paulo estava elogiando pagãos. Então, só porque a pessoa não é cristã ou tem hábitos, né, comportamentos errôneos, equivocados, não é pra gente chegar com 7 pedras escorraçando a pessoa, né? Procurar alguma coisa legal, né? Então, às vezes a gente tem aí, pode pegar aqui, por exemplo, pessoas que têm um comportamento homossexual, que a gente sabe que Deus condena. Às vezes a pessoa tem um comportamento homossexual, mas tem muita compaixão com o pobre, ajuda as pessoas, né? A pessoa tem uma religiosidade, né? Então a gente tem que procurar alguma coisa de positivo nessa pessoa que está fazendo algo errado, para elogiá-la, para se aproximar e para com jeitinho mostrar que ela está num comportamento errado, que ela está em pecado, que ela precisa, né? Assim como tem usuários de drogas, assim como tem adúlteros, assim como tem um monte de pecados que não tem um menor, um pior, cada um com sua tentação, com seu pecado, né? Então, a gente tem que encontrar nessas pessoas, né? E alguma coisa de boa, porque com certeza todo mundo tem, e ir por aí, né? Não chegar já acusando que ela tá errada, que ela tá isso, que ela tá aquilo, acusando, criticando, falando do ponto negativo dela, porque não tem quem goste disso, né? Você gosta quando aponta o seu erro, sua falha, seu defeito, né? Então, é complicado. Então, o guia está mostrando como a gente deve agir em favor da missão de Deus, né? Então, sua religião estava equivocada em todos os aspectos e ainda assim Paulo elogiou sua devoção a ela. Então, assim, mesmo os pagãos ali adorando a um Deus desconhecido de forma errada, aqui, ó, sua religião estava equivocada em todos os aspectos e ainda assim Paulo elogiou sua devoção a ela, porque a devoção à espiritualidade, mesmo que equivocada, é mais louvável do que não se importar com a espiritualidade. Que mensagem, né? Que pancada aqui pra gente. Então, alguém que de forma genuína ele está adorando alguma coisa a um Deus errado, a deuses, a um lugar errado, de forma errada, é melhor, porque ela está na ignorância, né? E Deus vai sondar o coração. Mas é uma pessoa que se preocupa com o espiritual, com o sobrenatural, ainda que ela esteja fazendo algo errado por falta de conhecimento, pela ignorância. Mas é melhor uma pessoa estar assim, se preocupando com a espiritualidade, fazendo algo errado, do que não se preocupar com nada disso. Não está nem aí para a espiritualidade, para a religião, para nada. Então, veja aqui que mensagem, né? Então, é por isso que a gente sabe que a Bíblia fala que Deus vai sondar o coração, né? Que vai julgar cada um conforme a luz que a pessoa recebeu, conforme o conhecimento que ela tem. Então, se ela estiver fazendo aquilo por ignorância, porque ela não soube da verdade, ninguém a ensinou, ou a verdade não chegou a ela, então Deus vai julgá-la de uma forma diferente.
E aí o guia vem destrinchando isso que a gente viu nos versos aqui 22 e 23, né? Enquanto eu passeava observando seus objetos de adoração, e aí vai, como a gente já viu anteriormente. Ao descrever seu próprio estudo da religião ateniense, Paulo comunicava uma atitude respeitosa em relação ao povo. Então tem que ter respeito, né? É encontrar o outro como irmão mesmo, com solidariedade, com compaixão. Ele não estava entrando como um especialista autoproclamado com todas as respostas sobre como as pessoas precisavam mudar. Então, que infelizmente a gente sabe que tem muita gente, membro de igreja, cristão, pastor, ancião, discípulo, mestre, isso e aquilo, que se acha o dono da verdade. Se acha o santo, o capaz de ensinar tudo para todo mundo. A verdade só está com ele. E aqui fica uma pedrada também para as pessoas que se acham assim, donos da verdade, né? Mesmo você tendo a verdade, você precisa ter humildade, você precisa ter sabedoria para levar essa verdade de uma forma eficaz, eficiente e efetiva, tá? Então, porque tem muita gente que se autoproclama dono das verdades, dono das respostas, né? E isso não soa bem para quem está lá do outro lado, né? Então ele não chegou dizendo que era especialista, que era discípulo de Cristo, que era eloquente, as pessoas que enxergaram nele isso. Aqui vem, ó, na realidade, ele era, de fato, um especialista e tinha, de fato, as respostas que essas pessoas precisavam. Mas ele não se apresentou dessa forma. Senão, teria sido rejeitado imediatamente. Então tem gente que já chega, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho não sei o quê, eu tenho um cargo isso, eu faço aquilo. E a pior coisa que tem é a gente falar da gente mesmo, né? Se autopromover. Fica meio estranho, né? Só um pouco de soberba, de arrogância, de prepotência. E o ideal é que alguém sempre nos apresente, né? Alguém sempre fale por a gente. Por isso que nessas palestras, nesses eventos, sempre tem alguém, um mestre de cerimônia, alguém que fala, né? O mini currículo, a biografia e apresenta aquela pessoa, o orador. Porque é melhor alguém, um terceiro, falar das qualidades do currículo do que você chegar e eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, em vez disso, ele foi visto como alguém que se importava com as pessoas e desejava o seu bem. Então, foi a mensagem que ele quis deixar. Então, aqui a pergunta, ó, como Paulo tentou alcançar os atenienses com seus argumentos? Então, a gente acabou de ver aqui, né? E o professor brasileiro coloca aqui, ó, Paulo elogiou os pontos positivos da religiosidade deles e assim encontrou um tema comum entre eles para começar a apresentar o evangelho. Do Deus desconhecido, que eles gostavam muito de espiritualidade, a elogiou por se preocuparem com religião, não se colocou como dono da verdade, como especialista em nada, né? Se colocou como igual ali e a mensagem foi passada. Então, aqui, ó, comentando sobre a inscrição ao Deus desconhecido, que está lá em Atos 17 e 23. Paulo aproveitou que poderia ser visto como um terreno comum. Essa foi a ideia. Eu já tem um Deus desconhecido, se é desconhecido para eles, eu vou dizer que o meu Deus é o Deus desconhecido que eles não conhecem, né? Eles acreditavam em Deus, muitos na verdade, né, em deuses, o que era um ótimo começo. Algumas pessoas na época não acreditavam. Então, já estava na frente de muita gente que era 100% ateu, né? Não acreditava em Deus nenhum, e esses aqui já acreditavam em vários deuses, né? Então eles eram sensíveis, já tinham essa preocupação, então era muito mais fácil alcançar essas pessoas que já acreditam em Deus e em deuses do que pegar um que não acredita em Deus nenhum. Então isso poderia abrir caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar a um Deus desconhecido, né? Então poderia chegar alguém, né? Porque eu fico assim imaginando hoje. Imagina se alguém botasse um altar para adorar, glorificar, enaltecer um Deus desconhecido. A maioria das pessoas vai falar que maluco, tá adorando ali o nada, um desconhecido, o que nem conhece. Como é que a pessoa adora o que não conhece? Né? O que não sabe o que é? Tá adorando o quê? O nada? Então, alguém poderia chegar e falar dessa coisa ilógica, que parece até que ser irracional, né? Então, ele não zombou disso, né? Em vez disso, ele apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com coisas espirituais para fazer o esforço e o gasto de adorar algo que nem mesmo conheciam, apenas no caso de estarem perdendo algo. Então imagine, olha a análise, a visão diferente que Paulo fez. Bom, em vez de eu falar que eles estão adorando aqui uma loucura, um Deus que ele não conhece, eu vou enaltecer a espiritualidade deles tão elevada, que é tão alta a acessibilidade, que eles preferem adorar até mesmo um Deus que eles não desconhecido, uma coisa que eles não conhecem, para não perder nada, para não deixar de adorar alguém, né? Então, imagine, né? Como a interpretação de Paulo foi profunda, né? Ele encontrou um jeito de mostrar a essas pessoas que tinha algo de bom nessa conduta até errada, né? Mas lembrando, para ele levar a verdade, para ele corrigir esse erro. Eles estavam equivocados? Claro, né? O erro existia, eles estavam errando. Ali Paulo não foi dizer que eles estavam certos. Paulo não foi lá apoiar o erro deles, não. Né? Que aí existe uma diferença muito grande de você respeitar, de você procurar encontrar coisas positivas, né? Em um ato errado, errôneo, mas aí depois chegar com o jeitinho e consertar esse erro. É a ideia da nosso papel aqui enquanto cristão.
E aqui coloca assim, ó, claro, estavam equivocados, mas isso poderia ser abordado, né, corrigido. O que era importante no início era que eles eram devotos no que entendiam. Isso Paulo reconheceu, era material com o qual o Espírito Santo poderia trabalhar. Paulo tinha encontrado um ponto de conversa que despertaria o interesse deles. Então foi muito sagaz, né? E aqui vem mais um desafio, mais uma perguntinha do guia. Que pontes e pontos de contato abriram oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Né? Então, assim, o que é que já foi colocado como ponte, né, como oportunidade, janelas e portas que abriram o caminho para a gente levar a mensagem de Deus para algumas pessoas que a gente se relaciona? Né? Então, eu já tive alguns momentos, né, que algumas pessoas, conversando até de negócios e tudo, uma pessoa até desconhecida de internet que me procurou por conta de negócio, né? Que eu posto de investimentos de negócios e conversando, a pessoa começou a falar umas coisas negativas. E eu falei, não pensa assim não, o pensamento tem que ser positivo, né? Não pensa para baixo não, você tem potencial, você é filho de Deus. Aí a pessoa colocou, é verdade, eu tô meio depressivo, né? Aí começou a contar alguns problemas. Eu acredito em Deus, mas confesso que eu já pensei até em me suicidar. E tô sem comida, tô sem dinheiro, desempregado, minha esposa, meu filho começou a falar. E aí eu acabei tentando ajudar de alguma forma. Tô aqui conversando com ele até hoje, levando oportunidades, tentando ajudar como eu posso, né? Dando a palavra de conforto, estimulando ele a se conectar com Deus. Então, assim, são pontos que a gente encontra e às vezes se a gente ficar antenado, a gente deixa a nossa mensagem ali e o Espírito Santo, Deus vai fazer a parte dele, né? Então que a gente possa estar sempre atento e aproveitar essas oportunidades, né? E, e outra coisa que eu lembrei, eu fui dar uma palestra na empresa Mastroto, aqui perto, né? Aqui da onde eu moro, que é a fábrica multinacional, e aí fazendo a palestra de educação financeira para os funcionários, coordenadores, né? E aí eu perguntei logo no início falando se aparecesse um gênio da lâmpada mágica, se aparecesse, né, independente da sua crença, só uma analogia aqui, se aparecesse alguém para de pedir um pedido, qual era o pedido que você faria, né? E muita gente pede logo dinheiro, casa, carro, isso e aquilo, a maioria pede dinheiro, ficar rico, ficar milionário. E teve uma mulher que falou, eu queria ver meu pai de volta, que ele morreu, eu ia pedir para ressuscitar meu pai, né? E aí eu fiquei, caramba, falei, parabéns e tal, lamento. Mas a gente vê que é uma pessoa que estava ali angustiada, insatisfeita com a morte, né? E aí, na hora, eu fiquei assim, como falar alguma coisa, mas com muitas pessoas perto, eu falei, não, não vou tocar no assunto aqui, porque pode, né? Não é o momento. Mas depois eu até me passei, fui embora e depois fiquei aquele martelando. Poxa, era uma oportunidade de eu falar da vida eterna, da esperança, né? De ganhar a vida eterna, de reencontrar o ente querido, enfim, de saber como é que o pai dela, se era cristão, não era. E aí depois eu descobri, depois de um tempo, né, não caiu a ficha, mas o Espírito Santo ficou me incomodando. Eu falei, aí procurei o contato dela no Instagram, no WhatsApp, falei, oi, tudo bem, você me falou aquilo. E aí eu descobri que ela era evangélica. E aí fiquei mais confortável. Falei, graças a Deus, ela já sabe da verdade, sabe da vida eterna, né? Tava só com saudade mesmo que fica, né? Mas enfim, a gente tem que ficar atento para não perder as oportunidades. Um pregador entusiasmado falava em praça pública a um grande número de ouvintes. Sempre tem essas histórias e eu acho que você já viu alguém, né? Na rua, falando alto, com a Bíblia aberta, nas praças. Como muitas vezes acontece. Um escarnecedor ousadamente interrompeu, dizendo: Pregador, se o seu Deus, aí, o seu Cristo, pode fazer tanta coisa como você está dizendo aí, ele pode mudar a roupa desse mendigo aqui que está ao seu lado ou não pode? Pode mudar minha roupa aqui ou não? A roupa do mendigo? O pregador, sem se perturbar, usou o argumento do escarnecedor e respondeu: Realmente, nisto o Senhor tem razão. Cristo não vai mudar a roupa desse mendigo ao meu lado, mas Cristo pode mudar o mendigo que está dentro dessa roupa aqui. Né? Então, veja, né? Sempre tem o hater ali, o cético, o cara que tá, o perturbador, né? A pessoa que tá ali para fazer ironia, ceticismo, né? Atrapalhar, zombar. E aí, de forma muito sábia, com respeito, com, né, ternura, ele se passa a mensagem, dá um tapa de luva, como a gente fala aqui, né? Falou, ó, a roupa não pode mudar não. Mas o que é mais importante? É a roupa ou é a pessoa que está usando a roupa? O mendigo. Então Deus pode mudar o mendigo, né? A roupa vai ficar aí. Pedrada, né? E aqui Ellen G. White, que a gente sempre complementa com os estudos dela, que é uma autora best-seller norte-americana, foi, né, na verdade. E a Igreja Adventista a tem como uma profeta, né, uma das profetisas, a última profeta aí. E ela traz, assim, elucidações incríveis, né? E aqui no livro Atos dos Apóstolos, 237, a página, ela fala, naquela hora de solene responsabilidade no Aerópago, falando da saída de Paulo lá, em Atenas. O apóstolo estava calmo e confiante. Ou seja, não tinha desespero, não tinha... Quando a pessoa
Tá com Deus, meu irmão, já foi, né? Estudou, sabia o que estava falando, tinha base bíblica, tinha comunhão, tinha estudado a cultura da época, então ele fez o dever de casa dele, né? Tinha o coração possuído de importante mensagem e as palavras que lhe caíram dos lábios convenceram seus ouvintes de que ele não era nenhum paroleiro, né? Essa palavra paroleiro, né, falou também no início do guia, é tipo uma pessoa que conversa fiado, um conversador fiado, né, um qualquer, né? Tipo assim, aquela pessoa que falador, né? A pessoa fala conversa de pescador, é falador, é fofoqueiro, é conversador fiado, não diz nada com nada. Então, paroleiro nesse sentido aí. Só que aí quando ele começou a falar, o Espírito Santo tocou e ele começou a falar coisas que o pessoal, caramba, ele é eloquente demais, sábio. E aí começou a falar coisas que tocou, alcançaram as pessoas ali. Então, um comentário aqui só para ratificar, né, fortalecer essa ideia de que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não confrontou os atenienses. A gente também não deve confrontar ninguém, mas destacar uma parte positiva na religiosidade das pessoas, né? E foi o que Paulo fez lá em Atenas. Elogiou a forma devota como eles adoravam seus deuses e destacou um altar que se tornou a base para algo comum entre Paulo e eles. Paulo falou do altar ao Deus desconhecido e assim abriu caminho para uma explicação mais profunda sobre o Deus Criador e Jesus, nosso Salvador. O interessante nesse episódio foi a sabedoria de Paulo em aproveitar uma devoção aleatória a um Deus desconhecido para identificar o Deus do céu, o Deus de Israel, né? Então, era como dizer aqui, olha, o Deus que eu estou anunciando aqui, vocês já adoram ele. Então, aqui, ó, isso diminuiria a resistência religiosa que poderiam ter ao ouvir as explicações do apóstolo Paulo. Então, ele já falou, ó, o que eu vim falar aqui é de um Deus que vocês já adoram, vocês já seguem aquele ali, ó, o Deus desconhecido. Né? Então, como é que as pessoas já adoravam e ia ter resistência disso aí? Se ele veio trazer mais conhecimento e identificar esse Deus que para eles era o desconhecido. Então, é óbvio que os atenienses tinham sua devoção ao Deus desconhecido e deveriam ter uma história equivocada por trás desse altar. Mas isso poderia ser corrigido com mais calma pelas explicações do apóstolo Paulo, já que ele tinha um grande conhecimento da adoração deles, de como eles adoravam ali, né? Os atenienses. Outra ilustração aqui do professor brasiliano, um pregador perguntou o seguinte para a igreja: se você fosse convocado para provar que Deus existe numa reunião de ateus, né? Imagina aí para você, responde aí nos comentários. Se você fosse chamado para falar num grupo, numa igreja onde só tem ateu, numa reunião onde só tem ateu, o que é que você falaria? O que é que você diria para esse grupo de ateus? Todos pensam. E aí ele perguntou isso, né? Esse pregador perguntou isso lá na igreja. Todo mundo pensou e deram algumas sugestões teológicas, né? Falaria assim, falaria isso, faria isso. E o pregador disse o seguinte: a melhor forma de mostrar que Deus existe diante de uma assembleia de ateus, diante de pessoas que estão ali fechadas para a questão de Deus, religião, né? Seria você contar o que Deus fez por você. Seu testemunho seria o melhor argumento para comprovar a existência divina. Né? Então é que depoimento e testemunho, o exemplo arrasta. Né? Se você falar algo pessoal seu, não tem teoria teológica que substitua. O apóstolo Paulo queria mostrar ao povo de Atenas que havia um Deus que os amava. Era o Deus do céu. Assim também hoje temos grandes desafios para levar o evangelho a muitos. Tá bom? E por último, para a gente finalizar nosso estudo de hoje, né? Um dia, o missionário Stanley Jones estava na Índia, um gigantesco desafio, né? Ali nos hindus, ali na Índia, que tem a Buda, um monte de coisa ali, né? Diferente. E ele perguntou a Mahatma Gandhi, o maior líder lá da região e mundial, né? Mundialmente famoso, o Mahatma Gandhi. E aí ele perguntou a Mahatma Gandhi o que se deveria fazer para introduzir o cristianismo na Índia. Respondeu Gandhi: primeiro de tudo, eu aconselharia os cristãos a começarem entre si mesmos a viver como Cristo viveu. Então, ou seja, se a gente prega um cristianismo que a gente não vive, não adianta de nada, né? É o exemplo que arrasta, é o testemunho. Então, se você fala uma coisa e faz outra, é aquela história, né? De faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona. Né? Então, fala aí, o que eu oriento. Gandhi falou, primeira coisa, que vocês vivam entre si como Cristo viveu. Entre vocês, né? Os de casa, os próximos. Aí, o missionário Stanley Jones falou, né? Eu sabia, disse Jones, que através dos olhos de Gandhi me observavam milhões de pessoas da Índia. E como que diziam, se os senhores quiserem vir a nós no espírito de seu senhor, não lhes poderemos resistir. Então o missionário percebeu nos olhos do pessoal ali, tipo assim, ó, se você quiser trazer seu Deus, a gente não vai ter como resistir. Em segundo lugar, prosseguiu Gandhi, né? Eu aconselharia que traduzissem a sua religião, né, em atos, né, sem lhe fazer violência e sem rebaixar nada, né, sem baixar o nível, sem agredir, sem trazer violência, sem falar mal. Quais são os atos que você pode demonstrar que essa religião sua é boa, é correta, é a verdadeira? Em terceiro lugar, continuou Gandhi,
eu sugeriria que os senhores ponham ênfase no amor, porque o amor é o centro e a alma do cristianismo. E aí é que fica essa mensagem, né? É esse amor que precisa ser visto na missão que Deus nos confiou para a salvação de milhões nesse mundo. E como o apóstolo Paulo, no Areópago ali e Atenas, temos que defender um cristianismo prático onde o amor se sobressaia, né? E é por isso que a gente tem estudado aí amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente tem um amor a nós mesmos, né? E amar o nosso próximo, né? Por isso que a gente tem essa difícil missão, porque não é fácil, porque o coração do homem é enganoso, a gente é egoísta, enfim, mas só temendo a Deus e se relacionando com Ele é que Ele começa a colocar frutos do Espírito Santo em nós, para a gente poder transbordar esse amor, tá bom? Espero que você tenha gostado, curte aí, comenta as perguntas, o que é que você acha disso tudo. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você poder receber as notificações, os avisos de quando eu postar outros estudos e outros vídeos também de outros temas que podem lhe interessar, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.